Estabilidade, quem não quer? Esse é o assunto que vamos abordar hoje aqui no Dicas de Sucesso. E quando se fala de estabilidade profissional e financeira, nosso pensamento é logo revertido aos concursos públicos. Para responder questões sobre o assunto, eu recebo aqui no nosso estúdio o diretor pedagógico da Academia do Concurso, Paulo Estrela. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Bom, muitas pessoas descrevem os concursos públicos como uma máquina pública, né? Como entrar nessa máquina? Quais as vantagens de entrar nessa máquina? Bom, na verdade, eu acho que a grande vantagem é que o concurso público ele é extremamente democrático. Quem consegue entrar, consegue se empregar, quem se esforça. Então, depende exclusivamente do candidato. É o esforço próprio, não precisa ter experiência anterior, não precisa ter conhecimento, é alguém que indique. É o esforço individual, é estudar e fazer o concurso. Quais os melhores órgãos para prestar o concurso, né, para se inscrever? Na verdade, isso é muito relativo. Depende muito da característica do candidato. Existem candidatos que têm vocação para a área policial, então é Polícia Federal, a ABIN. Quando você fala de tribunais, tem o Ministério Público, você está falando do TJ, TRE. Então, existe uma infinidade de cargos que o candidato tem que se adequar, tem que perceber qual é o perfil dele e para onde ele se enquadra. Bom, nas ruas as pessoas também têm algumas dúvidas. Vamos conferir? Independente de ter segundo ou terceiro grau, vale a pena prestar concurso? E aí, independente do nível? Independente do nível, a estratégia de preparação é diferente, né? Para nível médio, o candidato briga contra a concorrência, então ele tem um volume muito grande de concorrentes e aí uma questão errada na prova pode tirar ele da linha de classificação. Quando a gente fala de nível superior, a concorrência é muito menor porque tem muito menos gente qualificado para isso, principalmente quando se faz uma exigência de formação específica, né, engenheiro ou o que seja. Então, o que acaba acontecendo é que a concorrência fica muito pequena e o candidato passa a brigar contra a prova, o nível de complexidade da prova é maior. Então, são duas estratégias diferentes, mas que o candidato briga contra a concorrência e o outro candidato briga contra a prova. Tem uma média de vagas que foram abertas para esse ano de 2013? Olha, o orçamento da União foi votado essa semana, então não se sabe ainda exatamente o grande volume de vagas, mas a gente estipula para a União entre 30 e 40 mil vagas esse ano, mais ou menos o que foi para o ano passado. Então vale a pena se inscrever, né? Vale. Vamos conferir mais uma pergunta nas ruas? Qual as matérias que sempre caem nesse concurso? Tem aquelas de praxe, né? Sim, na verdade são 4 ou 5 matérias básicas. Entre elas, tem português, direito constitucional, direito administrativo e informática. Isso daí cai para a grande maioria dos concursos. Então, todo candidato tem que começar a estudar por elas. E aí, dependendo do concurso, dependendo da área que ele vai prestar o concurso, aí existem tem outras disciplinas que vão fazer parte da formação dele que são necessárias para ele exercer o cargo. Específico mesmo, né? Existe uma fórmula para quem quer se preparar para o concurso público? Na verdade, a ideia é que o candidato chegue à melhor relação custo-benefício. Se ele olhar o edital, ele vai perceber que o volume de conteúdo programático é sempre muito grande, é muito extenso, e que é humanamente impossível saber de todo o conteúdo. Então, é sempre trabalhar baseado em prova anterior, sempre trabalhar baseado nas provas das bancas que organizam a prova, as empresas que organizam a prova, e das provas anteriores do concurso, porque assim ele sabe qual é a preferência da banca por determinado conteúdo, ele passa a estudar baseado no que já foi cobrado. É a melhor estratégia. Tá certo. Vamos acompanhar mais uma pergunta? Que tipo de planejamento a pessoa tem que ter para se dar bem na hora da prova? E aí, o dia tem que ser bem dividido? É estudar o dia todo, a noite toda? Olha só, criar um hábito de estudo é necessário, mas é um processo de crescimento, né? É um treinamento. Então, é importante que o cara tenha organização e tenha domínio do dia dele. Então, não adianta começar a estudar 8 horas por dia. Ele não vai conseguir, né? Ele vai ficar 7 horas olhando para um ponto na parede e aí 1 hora estudando efetivamente concentrado na matéria. Então, é ser honesto, criar meta, dividir o dia, montar uma planilha do dia, ver quais as horas que ele começa a estudar, que ele vai estudar, começar pequeno, começar com 1, 2, 3 horas por dia, e aí vai organizando a agenda, vai abrindo espaço e vai aumentando isso conforme ele vai acostumando, ele acostuma o corpo dele a estudar, a ficar parado estudando, e a mente também, tem que, né, fazer com que o cérebro dele aprenda a se concentrar por mais tempo. Então tem que ter uma agenda, tem que organizar e criar meta, esticando essas metas. É um hábito também, né? É um hábito.
Quem se inscreve mais nesses concursos, homens ou mulheres? Hoje a gente tem uma virada, quer dizer, a gente tem observado um aumento da quantidade de mulheres. A gente já observava isso há alguns anos dentro de sala de aula. Em sala de aula você já tem uma maioria de mulheres, inclusive em carreiras onde eram, né, historicamente competindo por homens, né, que é a área policial. Hoje você vê o número de mulheres crescendo, já está começando a refletir nos resultados dos concursos. E elas são, consequentemente, também as mais aprovadas? Isso está começando a aparecer. Porque, na verdade, como eu falei, em sala de aula a gente já nota isso há um ano e pouquinho. Mas o processo de preparação leva um tempo. Então, agora a gente está começando a perceber no resultado dos concursos uma participação maior feminina. Então, eu acho que nos próximos 6, 7, 8 meses, até o final do ano, a gente vai perceber isso mais intensamente. Paulo, eu agradeço muito a sua presença, seus esclarecimentos. E você que está em casa, que está em busca de estabilidade e segurança em um emprego, siga essas dicas e boa prova. Semana que vem tem um novo tema aqui no Dicas de Sucesso, especialmente para você. Tchau!